Olá! Nesse bloco de hoje eu quero falar sobre um bloqueio perigoso, aquele bloqueio que trava tudo na sua vida, o medo. O medo, ele tem poder de nos paralisar, mas também pode ser um impulso para transformação. Quando nós aprendemos a enfrentá-lo, nós descobrimos que ele nunca foi tão grande quanto nós imaginávamos. Baseado nas 3 vertentes que nós íamos trabalhando aqui nos outros vídeos, a PNL fala que o medo é uma resposta condicionada por experiências passadas. Quando nós treinamos a nossa mente para questionar e enxergar a realidade além dos pensamentos sabotadores, é aí que nós conseguimos romper padrões que nos limitam. Já na neurociência, o cérebro ele interpreta o medo como um alerta e ele cria respostas que são automáticas para evitar riscos. Só que muitos medos são irracionais e eles são originados de crenças e traumas que foram impostas. E quando a gente aprende a expor a nossa mente a novas experiências, essas conexões vão se ajustando, permitindo maior controle emocional. Lá na Bíblia, em 2 Timóteo 1,7, nós encontramos: pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que o medo não deve nos dominar. Ele pode ser vencido pela fé e pela certeza de quem realmente nós somos. Durante muito tempo, o medo foi a maior trava mental que me impediu de avançar. Eu me sabotava antes mesmo de tentar qualquer coisa. Criava desculpas para inventar situações que poderiam me expor a desafios e críticas. O meu maior medo não era só de falhar, mas de ser vista como alguém que era incapaz. Só que quando eu aprendi e comecei a questionar cada medo, eu percebi algo que foi surpreendente. A maioria daqueles medos irracionais que eu tinha não eram reais. Eles eram construções mentais baseadas em traumas do meu passado, em momentos de dor que eu não havia ressignificado. E eu descobri que muitos dos medos que eu carregava na minha vida nem eram meus. Eles foram impostos por experiências internas e externas e por crenças limitantes que eu fui aceitando sem nem mesmo perceber. O primeiro passo para romper esse ciclo foi me expor gradativamente aos meus próprios medos. Sim, me expor. E quando eu comecei a enfrentar, eu percebi que eles não eram nem 10% do que a minha mente estava me entregando. E foi aí que aos poucos eu fui criando coragem para seguir em frente, mesmo quando ainda estava com o medo presente. Hoje eu não espero o medo desaparecer para que eu venha agir. Eu simplesmente enfrento ele e sigo. Eu entendi que eu sou mais do que vencedora e que cada passo dado fora da zona do conforto vem me fortalecendo. O medo ele pode até existir, só que ele nunca será maior do que a minha vontade de crescer. E a pergunta que eu deixo aqui hoje para vocês: qual é o medo que tem te travado de se desenvolver, de crescer, de prosseguir, de realizar sonhos aí? Quais são os medos inconscientes que têm sido lançados na sua mentalidade, te impedindo de ter aquele avanço necessário na tua vida? Muitas vezes esses medos não vão acontecer. Como muitas vezes estamos ali prestes a receber um relatório médico e ficamos imaginando besteira, ficamos imaginando problemas que nem sequer existem. A nossa mente, ela fica lançando medos inconscientes baseado naquilo que nós vivemos lá no nosso passado também. E se o nosso pensamento está condicionado ao negativismo, esse medo ele se aprofunda, ele vem nos aterrorizando. Só que quando nós chegamos lá para pegar aquele relatório, talvez que aquele medo extremo lançou tantas coisas negativas, nós olhamos para ele e recebemos a notícia de que nada era. Então nós entendemos que a nossa mente, ela nos sabota e ela traz pensamentos condicionados àquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Qual é o medo irracional que você está sentindo aí, que está te paralisando de se desenvolver, de crescer? O medo de testar coisas novas, o medo de ser exposto,
o medo de falhar em alguma coisa, de não ser suficiente, ou até mesmo o medo da morte. Quantos de nós caminhamos por aí sentindo o medo inconsciente da morte e nem sabemos o porquê? Saiba que muito desses medos, eles não são reais. Eles não chegam nem a 10% daquilo que verdadeiramente está acontecendo. Você precisa controlar esse medo inconsciente. Precisa descobrir a raiz da causa desse medo e aprender a questionar cada medo. Por que você está sentindo esse medo? Será que esse medo é real? Será que é possível? Será que realmente vale a pena você perder noites e noites de sono pensando num medo que é inconsciente, de que de fato nem vai acontecer? Há uma chave de sabedoria aí que eu quero entregar para vocês. Tudo aquilo que nós acordamos e já decretamos com a nossa boca, como nós falamos lá no segundo vídeo, o poder da fala no centro do cérebro, ele determina como será o nosso dia. E isso é muito real. Então, muitas e muitas vezes, alucinando por medos que nem eram meus, aquela crise de pânico que era constante sobre a minha vida, a síndrome do pânico que me assolou por muito tempo, eu percebi que quando eu decretava ao contrário do que eu pensava, mesmo que fosse algo que eu estivesse enganando a mim mesma, a minha própria mente, eu estava com medo desesperador até mesmo de sair da porta fora, de que alguém me pegasse, de que acontecesse algo comigo, que era um medo inconsciente sem noção alguma. Mas eu entendi que quando eu começava a decretar, eu vou sair porque eu mereço desfrutar desse ar puro, eu vou sair porque eu quero passear no meio de um jardim puro, eu vou sair porque eu quero caminhar, porque eu quero que a minha mente ela oxigene, que eu quero pensar coisas novas, eu vou sair porque eu sou capaz, porque eu não tenho que temer nada, porque Deus é o meu guarda fiel, porque Deus é quem me cuida e me guarda, Deus é quem me livra. E aí, muitas vezes eu ficava meditando naquele Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E eu ficava meditando, até que a minha mente se acalmasse e eu realmente conseguisse colocar os meus pés para fora e desfrutar pelo menos de um ar puro. E eu comecei a vencer todos aqueles medos incondicionais que vinham sobre a minha vida. Então não se permita vencer por medos que não são reais. Questione cada um deles. Se permita viver uma verdadeira vida livre de medos irracionais. Seja livre. Vença. Cada dia o seu medo. Está com medo, vá com medo. Mas decrete, porque o poder da palavra, o poder daquilo que você decreta é real. Se este conteúdo falou com você, sinta-se parte, ative as notificações, curte, comenta aqui embaixo o que mais te tocou. Compartilhe com alguém que você ama e se inscreva no canal para não ficar de fora. Porque quando você interage, essa mensagem chega a mais pessoas. E juntas a gente vai muito mais longe e leva a cura conosco também. E se você quiser aprofundar, me chama lá no Instagram, @maite_francine. Lá eu compartilho conteúdos exclusivos e os bastidores da minha missão também como mentora literária. E claro que não podia deixar de fora esse convite. Se você sonha em transformar a sua história em palavras, assim como muitas pessoas estão fazendo, ou deseja participar da nossa mentoria Mentalidade que Cura, fala comigo por lá também. Vai ser uma honra te acompanhar de pertinho. Te aguardo lá. Até mais!